Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que é uma experiência, assim, completamente única. Isso porque esse filme consegue ser genuinamente sinistro, assustador em algumas partes, mas ao mesmo tempo ele é muito cômico. Ele é cômico de um jeito que só é possível no cinema japonês, sendo completamente honesto com vocês. Eles têm um humor e uma esquisitice que é muito única deles e que eu particularmente adoro. E o filme que eu vou comentar hoje é Cult, de 2013. Se você gosta de cinema asiático e de terror, muito provavelmente você já viu essa imagem aqui, mas não sabia muito bem de onde ela era. Pois bem, essa imagem é do filme que eu tô comentando hoje com vocês, o Cult, e honestamente me surpreende que esse filme não tenha o mesmo destaque que outros filmes do diretor desse filme. Pra quem não sabe quem é o diretor desse filme, é o Koji Shiraishi. E esse diretor fez um filme que eu amo, um filme que eu já mencionei várias vezes aqui e que sinceramente merecia um vídeo dedicado somente a ele, porque é um filme simplesmente incrível e muito sinistro, que é o filme Noroi. Noroi é um pouco mais antigo, eu não me lembro exatamente se ele chega a ser dos anos 90 ou do comecinho dos anos 2000, eu tô meio na dúvida agora, mas é um filme incrível e realmente muito assustador. Noroi é sem dúvidas o filme mais assustador desse diretor, mas o Cult, ele também tem o seu charme. Não tinha como falar de Cult sem falar sobre Noroi. Isso porque o estilo desse diretor, ele é muito característico. Tipo assim, os elementos de horror que ele usa, eles são sempre muito presentes em todas as obras dele. Mesmo que sejam sobre temas diferentes, sabe? Tem sempre alguns elementos que se repetem, mas eu não vejo essa repetição de uma forma ruim. Na verdade, eu acho que ele meio que dominou algumas coisas, sabe? E elas funcionam. Eu sei que pode estar parecendo confuso, mas eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre isso agora, porque eu tenho que comentar um pouquinho sobre o enredo do filme. Cult é um filme que acompanha ali algumas estudantes. Eu não me lembro exatamente se elas trabalham para alguma empresa ou se é um trabalho mesmo para a faculdade, não tenho certeza agora, mas basicamente elas vão participar de um documentário em uma casa que tá passando por alguns fenômenos sobrenaturais estranhos e uma família que não sabe lidar bem com isso. Elas vão ter a ajuda de um monge que vai tentar ajudar elas ali a expulsar tudo de ruim que tem naquela casa, mas mesmo tendo essa ajuda, elas estão bastante assustadas. E, sinceramente, eu acho que qualquer pessoa ficaria assustada se visse as gravações de coisas estranhas que já aconteceram naquela casa. E eu acho que um dos fatores que mais assusta é o fato da coisa que tá ali assombrando e atormentando naquela casa possuir as pessoas. E as possessões são bem bizarras. Uma coisa que é muito característica desse diretor é justamente esse estilo de documentário falso. Eu adoro documentário falso. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas eu sou apaixonada por documentários falsos. Tipo assim, found footage é um gênero que é meio complicado, né? Porque ou ele funciona muito bem, ou ele não funciona. Mas esse formato de documentário falso é algo que eu particularmente aprecio mais, sabe? Eu acho que ele é mais convincente do que um found footage. Geralmente eles conseguem ter um tom mais bizarro, mais único. E esse diretor é muito bom fazendo isso. Geralmente ele intercala diferentes tipos de mídia. Nesse filme não acontece isso, mas, por exemplo, em Noroi, é como se você realmente estivesse vendo um compilado que alguém fez de uma coisa ali bizarra que aconteceu, porque tem algumas cenas que se passam na TV e tal, não são apenas filmagens qualquer, sabe? No caso desse filme aqui, não, ele é realmente mais nesse estilo documentário e não tem, tipo, um envolvimento de outros formatos de mídia. E ele é bem mais linear, na verdade ele é totalmente linear em comparação a outros filmes desse diretor.
E voltando para toda a investigação que tá rolando nessa casa, é lógico que mesmo tendo a ajuda de um grande profissional na área, as coisas vão escalar e vão ficando cada vez mais bizarras. O mistério é muito mais intenso e muito mais complexo do que parecia de início. Não é apenas uma simples assombração, uma simples entidade perturbando ele, não. É algo muito complexo e que vai interligar diferentes tipos de pessoa. Vai ser necessário bastante ajuda para poder entender o que está acontecendo e tentar libertar aquela casa que está bem atormentada. Mas aí entra o questionamento, será que é apenas a casa? Aí vocês vão ter que assistir o filme para poder entender melhor. Eu confesso pra vocês que é muito difícil falar sobre esse filme porque ele é bem curtinho, ele tem 1h20, tipo, acho que 1h25 no máximo. Ele é realmente bem curtinho. Então, se eu falar demais sobre ele, eu vou acabar dando spoiler. Outra coisa que eu preciso mencionar é que esse filme está disponível aqui no YouTube com legendas em inglês. Com certeza você encontra ele na internet, em outros lugares, com legendas em português também, eu tenho certeza disso. Mas se você souber inglês, dá pra assistir aqui no YouTube tranquilamente, tá? Eu assisti, tá uma qualidade razoável, não é a melhor do mundo, mas dá pra assistir tranquilamente, o áudio tá bom. E é uma experiência muito interessante, sinceramente, ver esse filme numa qualidade que não seja, tipo, 100%, porque algumas das cenas mais bizarras e assustadoras do filme, elas são mais assustadoras quando você não consegue ver as coisas por inteiro, tipo, sabe, em HD, porque fica uma coisa meio ambígua, e aí dá uma coceirinha, assim, sabe, no seu cérebro, de tentar entender o que você tá vendo, e as coisas ficam ainda mais bizarras. Vocês lembram que eu disse que esse filme ele acaba caindo em alguns tons meio cômicos? Então, deixa só eu explicar pra vocês o porquê de eu dizer isso. Pra ser sincera, eu até acho que ele se leva a sério em comparação a, sei lá, Occult, que ele realmente é mais absurdo do que esse filme. Ele é realmente um filme de terror, porém, como ele é tão, assim, exagerado e às vezes caricato, ele cai no cômico. Eu sinto que o diretor desse filme, ele gosta disso, ele gosta do absurdo, ele se diverte com as coisas que ele faz, e ele sempre coloca personagens que são, assim, muito caricatos. Em Noroi, tem um senhorzinho que usa um monte de, acho que alumínio, assim, em torno dele, que dá até pena dele, sinceramente, no filme, porque ele é realmente, sabe, meio insano. Nesse filme a gente tem um personagem que é o contrário, ele é todo sério, ele se acha muito e tal, ele tem aquele ar de superioridade, só que isso faz com que ele fique muito engraçado, sabe, porque é muito exagerado. Ele parece um adolescente numa fase rebelde, assim, sabe? Ryu-kunが死んじゃったの。はい。残念だけど、Ryu-kunの力じゃ無理だったね。あれは人間は触れちゃいけないんだよ。存在の成り立ちが違うからさ。まあ俺ぐらいじゃないの？解決できんのは。E também o exagero da coisa, né, que eu disse pra vocês, sabe, a gritaria, o desespero, as criaturas que às vezes vão ser um pouco bizarras demais, a ponto de deixar de ser, tipo, assustador, mas sim cômico. Mas eu não posso negar pra vocês que eu adoro tudo isso. Eu acho que funciona muito bem no cinema japonês. É um tipo de exagero que eles dominam e que torna o filme muito mais interessante. Porque se ele fosse só um filme, tipo, de sustinho, igual um filme mais americano, ele não teria a mesma essência que tem um filme que é abertamente estranho, sem medo de ser esquisito, sabe? Se é que vocês me entendem. Eu acho que quem acompanha mais esse tipo de cinema vai entender, sabe? É algo muito... tipo, parece que foi feito por pessoas que realmente estavam gostando muito do que elas estavam fazendo, se divertindo muito com aquilo, sabe? Não é algo tão comercial, não é algo que é tão polido, digamos assim. Mas e aí, você já assistiu esse filme? O que você achou? Eu particularmente adorei, eu achei que é um filme muito divertido de assistir, porque ele é muito intenso, ele é muito rápido, sabe? Ele não tem muita enrolação, como, por exemplo, Noroi, apesar de que eu também gosto da enrolação de Noroi, porque ela constrói muito bem essa coisa do horror, sabe? Você vai ficando realmente paranoico ali assistindo. Esse filme não, ele é o contrário, ele é rápido, ele é vapt-vupt, sabe? As coisas já vão acontecendo logo de início. Então, se você gosta desse tipo de filme que é mais rápido, você vai adorar esse. Eu acho que ele é muito interessante se você gosta desse horror japonês mais loucão, sabe? Uma coisa que nem sempre é tão séria.
com certeza você vai se divertir assistindo. Ele é uma experiência definitivamente única e é um filme muito legal de forma geral, tá? E não esqueçam que ele tá disponível aqui no YouTube, o que torna tudo ainda muito mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou meio simples, mas é muito difícil falar sobre filmes que são muito curtinhos e muito lineares, sabe? Sem ficar entregando muitas coisas. Eu não posso deixar de destacar, é claro, que eu adorei as criaturinhas do filme, essas coisas meio verminhos, minhoquinhas que esse diretor sempre faz. Eu adoro isso. Então fica essa recomendação para vocês, assistam aí nesses dias mais frios que finalmente estão por vir, e eu espero que vocês possam se divertir tanto quanto eu me diverti assistindo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal que participaram da votação para poder me ajudar a escolher o tema desse vídeo. Se você tiver interesse em participar, basta virar membro do canal, custa apenas R$ 1,99, mas se você não puder, não tem problema, eu fico feliz só de você estar assistindo. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.